Olá, nono ano, tudo bem? Então, turma, vamos lá. Vamos falar hoje sobre texto multimodal, né? Mas vamos lembrar, né, a questão de em relação ao texto, né? Os textos não precisam ser aqueles escritos só em prosa, né, na forma verbal, né? Existem os textos não verbais também, né? Com a linguagem não verbal, que você faz a leitura, se você consegue fazer a leitura, é um texto. Uma cidade pode ser um texto, uma pessoa pode ser um texto. O seu quarto é um texto, se você faz a descrição do seu quarto, você está utilizando, né, a tipologia textual, a descrição, né? Então, se eu consigo descrever o meu quarto é um texto, eu estou fazendo a leitura dele. É isso só para ampliar um pouco a nossa ideia do que pode ser um texto, né? Não só aquilo que é escrito, né? Mas aquilo que consegue ser lido por nós. Se eu passo por dentro de uma cidade histórica e eu conheço bem a história dessa cidade, para mim ele vai ser um texto, né? Vou reconhecer em cada parte da cidade os locais, os acontecimentos, onde morou alguns personagens importantes dessa cidade, né? E então eu consigo fazer a leitura dessa cidade em relação aos acontecimentos históricos, né? Em relação aos personagens importantes daquele local. Então eu consigo fazer esse tipo de leitura. Uma pessoa que não conhece a história dessa cidade vai fazer um outro tipo de leitura, né? Vai olhar os locais, fazer a descrição desse local, né? Vai ter essa lembrança da cidade, não em cima desse contexto histórico conhecido por quem estudou, a história dessa cidade, né? Assim, uma pessoa você pode descrever também, né? Uma pessoa, uma rua, um bairro, né? Então tudo pode ser um texto, né? Quando nós utilizarmos a nossa capacidade de descrever, né? E também de narrar, né? Por exemplo, um acontecimento, né? Um determinado momento você está narrando um acontecimento dentro de um contexto, numa cidade, por exemplo. Então você está utilizando a linguagem oral, fazendo uma narração daquele momento, né? Então, existem várias formas, né, de nós identificarmos textos. Existem os textos literários e os não literários, né, que são os textos informativos, chamados textos referenciais, né, os textos que servem apenas para informar, e tem os textos literários, que são os que nós lemos, as histórias, né, os contos, são os chamados textos literários, né, onde se pode utilizar a linguagem também conotativa, né? Não só a denotativa como a conotativa, né? Então, alguns tipos de textos, né? Nós estudamos durante esse período algumas formas, né, de produzir o texto. É importante falar que cada texto, né, tem uma intenção comunicativa, né? Vai ter uma intenção, né, em cima do texto que nós vamos escrever, vai ter muitas vezes um público-alvo, né, que será atingido por esse texto, e vai ter, como eu falei, né, um objetivo, né, essa intenção de comunicar, né, e ter um objetivo esses textos. No decorrer, né, desse semestre, vimos alguns tipos de textos, né, vimos
a notícia, né? O gênero notícia, né? Aprendemos que é um texto um pouquinho mais curto, né? Que traz aquela mensagem de imediato que acabou de acontecer, né? Não se prolonga, tem a intenção de, o nome já diz notícia, noticiar, informar algo que acabou de acontecer. Né? Vimos também o gênero reportagem, né? Que vai ser uma sequência, né? Que vai se alongar mais, vai buscar saber mais sobre essa notícia, vai se aprofundar nessa história para ser noticiário, que às vezes vão durar, né? Vai durar um tempo maior, né? Sua permanência, né? A notícia não, a notícia na hora é um prazo curto, né? Foi noticiado, agora a reportagem não. A reportagem se aprofunda e cada vez procura saber mais, saber mais. Né? Então vimos esse gênero, né? Vimos o gênero notícia, vimos o gênero reportagem, né? Aprendemos os conceitos, né? Esses gêneros. Vimos os artigos de opinião, né? Foi outro tipo de texto, né? O artigo de opinião, onde nós vamos colocar nossa opinião, um texto parecido à estrutura com um texto dissertativo, né? Aprendemos sobre ele, e onde quem escreve vai expor, né, a sua opinião, defender a sua ideia, né? Vimos esse tipo de texto, texto de opinião. Vimos também os memes, aprendemos o que são os memes, né? Ele vai viralizar, né, nas redes sociais. Vimos as características desses memes, né? E hoje nós vamos falar sobre, né, esse texto multimodal, que vai envolver alguns gêneros, né? Por exemplo, o texto multimodal, ele tem uma característica dele, uma das características é ele utilizar a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Né? Ele vai fazer esse misto, essas linguagens, né? A linguagem verbal e não verbal, na composição, né, de algumas modalidades, né, de tipos de texto. Por exemplo, nós temos aí as propagandas. Normalmente a propaganda, ou não só as propagandas, né, mas a tirinhas, entre outros, né, vão fazer parte desse texto multimodal, mas eu digo a propaganda, vai utilizar a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? A linguagem verbal, né, a parte escrita, chamativa, e a linguagem não verbal, a imagem, para reforçar essa ideia do que está sendo anunciado, né? Então as propagandas têm esse tipo de característica, né? Uma vai completar a outra. Os textos publicitários, os textos publicitários que vão ter a ideia de vender algo, vender uma ideia, né? Convencer alguém de comprar uma ideia, de comprar um produto, de comprar, né? Convencer alguém, né? Vai trazer, né, a linguagem verbal e também vai trazer uma linguagem não verbal. Então, uma vai completar a outra, uma vai dar ênfase à outra, vamos dizer assim, né? A imagem, né, chama a atenção e o texto vai completar essa imagem. Uma completa a outra, uma não sobrepõe a outra, esse tipo de linguagem. Então é importante saber, né, que a composição desses tipos de textos, né, o texto multimodal, vai aparecer, né,
esses dois tipos de linguagem. Para quem não lembra aí da linguagem verbal e não verbal, né, refrescando aí, a linguagem verbal é a linguagem escrita ou falada, né, a classificação dela é a linguagem verbal, e ela pode ser escrita ou falada, né? Por exemplo, a palavra silêncio, né? Linguagem verbal. Cuidado com cão feroz, linguagem verbal, né? Ou qualquer tipo de frase escrita ou falada, linguagem verbal. Agora também temos a linguagem não verbal, né? Lembramos lá, em relação a essa linguagem não verbal, a questão do semáforo, né? O semáforo, né? Só temos as cores representando pare, representando uma atenção, representando siga, né? Então o sinal vermelho para parar, o sinal amarelo, atenção, que já vai fechar, né? E o sinal verde para prosseguir, né? Então esse tipo de linguagem é não só das cores, né? Esse tipo de linguagem que nós chamamos de não verbal não abrange só as cores, né? A questão das cores, mas os gestos, né? As expressões, né? A expressão facial, né? Os movimentos, né? Um gesto, né? Para que se possa entender, né? Qual a mensagem está sendo transmitida nessa linguagem não verbal. Ok? Então nós vamos dar exemplo aqui de alguns tipos, né? De textos que aparecem nesse contexto dos textos multimodais, né? Multimodais. Eu botei textos modais, falta o multi aqui. Dá uma corrigidinha aqui rapidinho. Multi. Textos multimodais. Aí temos aí, como já falei, né, como um dos tipos de texto, a propaganda, né, temos as tirinhas, que tem a sua intenção também comunicativa, né? Temos as charges, que vão aparecer a linguagem verbal e não verbal, as tirinhas também, para reforçar as ideias, a charge que vai aparecer a linguagem verbal e não verbal, que vai fazer um tipo de crítica. E temos as histórias em quadrinhos, que também podem, né, que aparecem, né? Pode aparecer ou não, mas a linguagem verbal e não verbal, dependendo da história que o autor utilizar, realmente vai aparecer a linguagem verbal e não verbal. Temos outros exemplos também, né? O cartoon, que aparece a linguagem verbal e não verbal. Então, aí temos alguns tipos de textos, né, modais. O importante saber sobre eles é que o que eles vão ter em comum é essa utilização da linguagem verbal e não verbal, né? E cada um tem a sua intenção comunicativa, vai ter o seu público, tem o seu público-alvo, às vezes comum a todos, outros vão atingir particularmente alguns, né? Mas o importante é falar também em relação a esse tipo de linguagem, né? Já que acontece, né? A linguagem não verbal, né? Como se dá, né? Já que ela acontece porque houve um consenso, né? Por isso hoje todos sabem que o sinal vermelho é para parar, o verde é para prosseguir, o amarelo é a atenção, né? E algumas formas de linguagem não verbal se torna comum, por isso, comum a todos,
foi difundido, né, entre todos, né, foi passando para todos os grupos, então se tornou uma mensagem comum, por isso nós conseguimos reconhecê-las, né, para poder entender, né, como ela é aplicada nos textos, né. Então eu preciso conhecer esse tipo de linguagem, a verbal e a não verbal, e a não verbal principalmente, né, porque alguns gestos, né, são conhecidos por todos porque foi difundido, houve um consenso, né, houve, vamos dizer assim, uma convenção desses gestos e todo mundo vai entender igual, né, essa linguagem chamada não verbal. Então, turma, é isso. Texto multimodal, principal característica é a utilização da linguagem verbal e não verbal. E alguns deles estão aqui, coloquei para vocês alguns, né? Propaganda, tirinha, charge, história em quadrinhos, entre outros que existem, né? Entre outros textos. E é isso. Deixo aí para vocês fazerem como exercício as páginas 91, a página 95. Página 91 a página 95. Ok? Um forte abraço em todos.